Nosso cordial bom dia, mais uma vez. Bom dia. É um prazer para mim poder estar aqui com os senhores. Pela primeira vez eu estou nessa igreja. Já conhecia só por fora, quando tivemos uma programação aqui na casa do pastor José Alves. Passamos aqui em frente, demos uma olhada na igreja, mas eu nunca havia tido o privilégio de estar participando de uma programação aqui com os irmãos. E hoje estou tendo essa alegria. Além de estar com os amigos jubilosos, jubilados. Queridos, deixa eu ver aqui, encontrei-me carioca ali, tempo de Rio de Janeiro, igreja de Campo Grande, né? Você fazia parte, me recordo. Trabalhou um tempo aqui no IAP e agora estamos tendo a oportunidade de nos reencontrarmos. Queridos, eu quero convidá-los para abrirem as Sagradas Escrituras. Vamos examinar um texto. Esse texto encontra-se no livro de Malaquias, no capítulo 4, versículo 6. Capítulo 4 de Malaquias, versículo 6. Encontraram? A Bíblia assim nos diz: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vejam que Deus está falando através do profeta Malaquias sobre a importância de restaurar relacionamentos. E aqui especificamente a palavra de Deus aponta-nos para uma espécie de relacionamento que deve ser restaurado. Relacionamento de pais com os filhos ou vice-versa, de filhos em relação aos seus pais. É interessante notarmos, se vocês lerem o versículo 5, um versículo antes, a palavra de Deus nos diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, o profeta Elias seria enviado para cumprir este propósito, restaurar estes relacionamentos, e isso deveria acontecer antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Então, nós podemos entender que esse texto fala também a nós, hoje. Teve um cumprimento parcial, um propósito no passado, e de maneira muito especial, ele nos fala nesta manhã. Vamos navegar um pouquinho na história de Israel para entendermos todo esse contexto que envolve o profeta Elias, ou o terceiro Elias, como é apresentado aqui em Malaquias, no capítulo 4, versículo 6. Por exemplo, por volta do ano 860, a mensagem de Elias foi uma mensagem de reforma espiritual, mas foi uma mensagem também de restauração, pois envolvia o lar, envolvia os pais, envolvia os filhos. Quando nós analisamos a história de Israel, nos dias do profeta Elias, nós encontramos pais que sacrificavam seus filhos ao deus Baal. Então vejam como a família estava bem distante do plano original de Deus. Vamos avançar um pouquinho mais no tempo, por volta do ano 430, chegamos ao profeta Malaquias, e encontramos também um mensageiro que se levanta para apresentar, falar sobre uma mensagem de restauração, restauração da família, restauração do lar. Nós encontramos Deus falando de forma clara que ele odiava o adultério, o abandono das mulheres, e nos dias de Malaquias isso era muito comum. O profeta, então, levantou-se com essa mensagem de reforma, de reavivamento. Quando nós olhamos para João Batista, nós encontramos também um mensageiro poderoso, chamando a atenção dos filhos de Israel para se voltarem totalmente para Deus, abandonando as práticas errôneas, sendo fiéis à sua esposa, no caso, os homens. Mas a Bíblia fala-nos do terceiro Elias. E esse terceiro Elias, ele tem uma missão nesses últimos dias, nos dias atuais em que vivemos. Restauração do vínculo familiar, restauração do relacionamento familiar, marido e mulher, pais e filhos, e abandono das práticas errôneas.
Por que isso deve acontecer? Porque o Senhor virá. E segundo o profeta Malaquias, essa restauração precisa acontecer antes que o Senhor venha. Então, isso afeta a minha família, a sua família, e deve afetar o nosso relacionamento de forma positiva, chamando-nos a atenção para as responsabilidades que devemos ter, manter e desenvolver, para estarmos prontos com a nossa família quando Jesus voltar. Com esse pensamento, eu quero dizer a vocês o seguinte: Cristo não voltará a esta terra simplesmente para buscar indivíduos, mas o propósito dele é salvar famílias. Ele está preocupado com a minha família, com a sua família, com todas as famílias aqui presentes. Vamos andar um pouquinho mais pela história, vamos entender o contexto de Elias para chegarmos aos nossos dias. Elias, segundo o que sabemos, foi um homem impetuoso, um homem de temperamento forte, um homem que não media as palavras, um homem que muitas vezes falava sem pensar. Para vocês terem ideia, nos dias de Elias, segundo escavações arqueológicas feitas em Jerusalém, descobriu-se que era muito comum os pais sacrificarem os seus filhos ao deus Baal. Em torno de Samaria, nas escavações realizadas, encontraram 400 sepulturas de crianças. E isso, filhos de Israel. 400 sepulturas de criança. E segundo essas escavações, descobriu-se que os pais levavam seus filhos ao altar e tapavam a boca, porque, segundo a criança não poderia chorar, ela não poderia gritar, porque tal procedimento levava à rejeição de tal oferta por parte de Baal. Então, as crianças ficavam mudas à força para serem aceitas como oferenda ao Deus maior, segundo a visão de alguns israelitas. Foi exatamente nesses dias que surge Elias, de uma família que observa o desenvolvimento da idolatria, crescendo de forma assustadora em Israel, e então, para chamar a atenção ao Deus verdadeiro, eles então colocam um nome diferente. Elias, que significa Jeová é o meu Deus. Jeová é o meu Deus. Pensem bem, esses pais agora andando com esse menino pela rua, e quando alguém perguntava, que filho que você tem bonito, qual o nome do seu filho? Jeová é o meu Deus. Qual era o propósito? Chamar a atenção de Israel para a adoração ao verdadeiro Deus, não a Baal, mas ao verdadeiro Deus. Muitos filhos em Israel tinham um nome relacionado com Baal. Onde Elias nasceu? Elias é de um pequeno lugar, ou um lugarejo, chamado Tisbé. Por isso ele é conhecido na Bíblia como Elias o Tesbita. E o que significa Tisbé? Convertedor. O lugar onde ele nasceu estava diretamente relacionado com a missão que ele deveria desenvolver. Converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos seus filhos a seus pais. Agora, Elias, como eu já lhes falei, era um homem rude. Era um homem sem jogo de cintura. Era um homem de temperamento forte. Era um homem que não media as palavras. Era um homem duro, e alguns historiadores dizem que as pessoas de Tisbé eram pessoas fortes, musculosas e queimadas pelo sol. E vejam agora como Elias entra em cena, como ele aparece nas Sagradas Escrituras. Vamos a 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. 1 Reis 17, versículo 1. Vejamos como ele entra em cena. 1 Reis 17, 1. A Bíblia assim nos diz:
Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, o Deus a quem adoro e sirvo, não haverá orvalho nem chuva por vários anos, até que eu diga para cair orvalho e chova de novo. Alguns historiadores, alguns escritores dizem que Elias provavelmente entrou e caminhou em direção ao rei, apontando o dedo para ele e falando-lhe: escute aqui, ó rei, ouça muito bem o que eu tenho para lhe falar. Até que eu volte a chover, não choverá sobre a terra. Que homem, né? Que coragem. Mas Deus precisava de uma pessoa assim, para o momento crítico que Israel estava vivendo. Deus precisava de um homem forte, impetuoso, um homem que falava aquilo que deveria ser dito. Mas esse procedimento, esse comportamento, atraiu olhares e ódio. Porque Elias, ao entrar em cena e desafiar o rei Acabe, ele não apenas desafiava Acabe, mas ele desafiava Jezabel, que era profetisa de Baal, que era mulher de Acabe. Ele desafiava Etibal, que era pai de Jezabel, que era sacerdote de Baal. Ele desafiava Baal, que era o deus da chuva, o deus da fertilidade. Ele desafiava Aser, que era a deusa das árvores. Então isso trouxe muita revolta. E Elias passou a ser odiado. E Deus então vê que chegou a hora de tirar o seu filho de cena. E a Bíblia nos diz que o Senhor o enviou a Querite. Se nós formos ao versículo 3 do capítulo 17 de 1 Reis, podemos ler assim nas Sagradas Escrituras: retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. O que significa Querite? Querite em hebraico significa lugar de corte. Lugar de corte. Como era Elias? Um homem rude. Um homem grosseiro. Ao falar. Um homem duro. E Deus precisava lapidar este homem. E então ele o envia para Querite. Segundo o escritor A.W. Pink, em seu livro A Vida de Elias, na página 41, ele nos diz o seguinte: o profeta precisava de mais treinamento em secreto se quisesse falar novamente de Deus em público. Deus enviou Elias a Querite para trabalhar, para moldá-lo e capacitá-lo para uma obra maior. Por algum tempo ele passou em Querite, mas Deus queria preparar ainda mais o seu profeta. E vejam que Deus o leva agora para Sarepta. E Sarepta em hebraico quer dizer refinar. Elias precisava de um refinamento, precisava de uma lapidação, precisava de um polimento para ser usado de forma mais poderosa por Deus. E é interessante notarmos que quando Deus chama o indivíduo, a pessoa não precisa estar completamente burilada, moldada, para então ser usada pelo Senhor. Deus a chama como ela está, e aos poucos o Senhor vai trabalhando, moldando-nos segundo o propósito divino. Assim aconteceu com Elias. Sarepta ficava a leste do Jordão, pertencia a Sidom, situada a oeste na costa do mar Mediterrâneo, provavelmente a 150 quilômetros de Querite. E no versículo 9 encontramos: apronte-se e vá à cidade de Sarepta, que pertence a Sidom. Fique lá, e eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Elias chegou a Sarepta. E quando ele olhou, ele enxergou uma mulher, não pobre, mas paupérrima. Uma mulher que estava pegando gravetos para preparar a última refeição para ela e para o seu filho. Elias se aproxima e pede para ela um pouco de água para beber. Não se negava água, mesmo a um estrangeiro, mesmo ao inimigo no deserto, não se negava água. E quando ela se dirige para pegar água, Elias:
traga-me um pouco de pão para eu comer. E ela então responde, olha, vou preparar uma comida que serve apenas, ou dá apenas para mim e para o meu filho, e depois morreremos. Querendo dizer, eu não tenho comida para lhe oferecer. E Elias então lhe responde, vá, faça o que me disseste, mas faça primeiro para mim. Porque até o dia em que voltar a chover, não faltará na sua casa nem farinha, nem azeite. E aquela mulher creu e fez uma comida para Elias. Elias, quando lá chegou, viu uma mulher paupérrima. Mas Deus o burilou e o moldou que ele passou a enxergar possibilidades onde aparentemente não havia. O homem estava preparado para a obra maior. Agora vejam, Baal, segundo os fenícios, tinha um pai chamado El e uma mãe chamada Anate. Segundo a crença fenícia, Baal teve relações com a sua mãe Anate. E essa mãe apoiou o seu filho na briga contra o pai El. E nessa briga, Baal veio a falecer. Por isso não chovia, segundo a crença fenícia. E essa crença passou a reinar em Israel. E então o povo de Israel precisava clamar, gritar, porque eles criam que essa era a maneira de ressuscitar a Baal para enviar chuva, para que eles tivessem colheita e pudessem assim sobreviver. Esse era o pensamento corrente na época. Agora vejam um pouquinho mais. Se os deuses fenícios mantinham relações pai e filhos, incesto, então nós podemos entender porque quando lemos a Bíblia, a história de Israel, encontramos tantos relacionamentos impuros, abomináveis, que Deus repudiava, rejeitava, condenava. Por que encontramos? Porque eles criam que os deuses assim viviam e assim faziam. Então, se os deuses assim procediam, os adoradores desses deuses também apresentavam os mesmos comportamentos, e isso não tinha nada a ver no pensamento deles. Isso não tinha nada a ver. A depravação, a imoralidade era assustadora em Israel. Para vocês terem uma ideia, deusa Asser era a deusa das árvores. Na planície, naqueles lugares planos, não poderia se construir nenhum altar e oferecê-lo ali, o sacrifício. Por quê? Porque era o lugar de adoração de Asser. Mas toda jovem israelita, adoradora de Asser, deveria dar provas de sua lealdade, de sua fidelidade, cortando as suas tranças ou raspando a sua cabeça. Mas tal procedimento entrava em contradição com a crença, com o ensinamento que eles receberam em Israel, de que o cabelo era o quê da mulher? A honra. Entrava em contradição. Como então poderia ser resolvida essa situação? Se uma jovem que professasse fidelidade a Asser e queria manter esta fidelidade, ela deveria se entregar ao primeiro homem que ali passasse. Então vejam, junto às árvores não poderia haver nenhum tipo de adoração, mas prostituições, isso era comum, isso era normal. Essa prática reinava em Israel. Baal era o deus da fertilidade, Baal era o deus da chuva, Baal era o deus que andava sobre as nuvens. E agora Deus então vê que seu filho Elias está preparado e o leva para um grande desafio, para o maior desafio de sua vida, onde ele deveria enfrentar os profetas de Baal. E vejam comigo o versículo 19 do capítulo 18 de 1 Reis. Vamos avançar um pouquinho. 19,
do capítulo 18 de 1 Reis. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também todos os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Quantos falsos profetas? 850. E Deus os leva ao Monte Carmelo. E vejam a intenção de Deus, como Deus é sábio, né? Se Deus procurasse estabelecer o desafio ali embaixo, provavelmente os falsos profetas não iriam, porque entrariam em choque com a crença e com a adoração a Deus Asser. Mas Deus convoca Elias e pede para ele convocar todos os falsos profetas, como também os filhos de Israel, para o Monte Carmelo, lá no alto, porque Baal era o Deus que anda sobre as nuvens, mais alto, mais perto de Baal. Com certeza, Baal os responderia, assim eles criam. E Elias então leva todo o povo, leva todos os falsos profetas. Um altar é construído. Elias dá oportunidade para que esses falsos profetas clamem a Baal. E eles dançam, eles gritam, eles fazem de tudo, e nada acontece. Eles se retalham, e nada acontece. E deu meio-dia, e Elias começa a caçoar deles. Porque o Deus Baal não ouve, não responde, não aparece, não dá sinal de vida. E Elias, no versículo 27, ele apresenta as palavras: gritem mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que ele esteja meditando ou tenha ido ao banheiro. Vejam, ele até faz uma gozação com os falsos adoradores de Baal. Ele morria, segundo a crença, mas eles poderiam ressuscitar, e ressuscitavam gritando, clamando. Por que Elias agiu assim? Porque ali estavam também os filhos de Israel. E deveria ficar bem claro para os israelitas que Baal não era Deus, que Baal não era nada, que Baal não tinha poder, mas que o Deus verdadeiro, Jeová, esse era o único Deus que deveria ser objeto de toda adoração. Elias, vendo a grande necessidade de seu povo, sendo ele um reformador, sendo um homem cônscio de sua missão, um homem que deveria estar à frente conduzindo Israel, convida o povo para tomar algumas decisões. No versículo 30 a 32 do capítulo 18, lemos o que Elias fez. Capítulo 18 de 1 Reis, versículo 30 a 32. Cheguem-se mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias, e ele começou a consertar o altar do Senhor Deus, que estava derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das tribos, que tinham o nome dos filhos de Jacó, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. E com essas pedras, Elias reconstruiu o altar para adorarem ao Senhor. Alguns pontos importantes nós devemos observar nesse pedido, nesta súplica de Elias. Primeiro, 12 pedras. Por que 12 pedras? 12 eram as tribos de Israel. Toda a família de Israel deveria estar unida nesse processo de reforma, de volta à adoração ao verdadeiro Deus. Isso nos leva a pensar que, como família, nós devemos estar unidos. Também no processo de adorar o Senhor, de buscá-lo de todo o coração. Esse é o propósito de Deus, o plano de Deus para o meu lar, para o seu lar, para a minha família, para a sua família. Segundo ponto importante que nós encontramos, Elias se aproximou do altar construído ao Senhor. Elias se acercou de Deus. Como pais, nós temos a responsabilidade de nos aproximarmos do altar do Senhor, nos aproximarmos do Senhor, para então termos forças para influenciar os nossos filhos a desfrutarem, a viverem a mesma fé. Isso é discipulado, queridos. E nós precisamos desenvolver. Pergunto-lhes,
Os nossos filhos nos enxergam orando? Eles já te encontraram, pai, mãe, ajoelhado, falando com Deus? Os nossos filhos nos enxergam lendo a Bíblia, buscando ao Senhor? E sabe, às vezes nós ficamos tão preocupados com os filhos, queremos que eles não se afastem, que sigam o Senhor, que sirvam de todo o coração, e pensamos que a igreja só tem essa responsabilidade. Não! A maior responsabilidade é nossa, queridos. É onde eles passam mais tempo, é no nosso lar, é conosco, é ao nosso lado. A nossa influência precisa ser positiva. À medida que nós nos aproximamos de Deus, mais e mais, eles perceberão isso. E os nossos passos eles seguirão. Elias se acercou de Deus, Elias se aproximou do altar. O mesmo nós devemos fazer. Agora vejam que Elias, ao se aproximar do altar, ele pediu que todo o povo se aproximasse dele. E o povo obedeceu. E por que o povo obedeceu? Porque Elias vivia o que professava. Eles viam através de Elias o poder de Deus. Eles viam um homem voltado para o Senhor. E quando Elias disse, se aproximem, cheguem mais perto, fiquem aqui ao meu lado. O povo não rejeitou. O povo se aproximou. Queridos, quando nós passarmos a servir e buscar o Senhor de todo o coração, com toda certeza os nossos filhos verão essa diferença em nossa vida. Quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais os nossos filhos acatarão os nossos conselhos, ouvirão a nossa voz e seguirão aquilo que procuramos apresentar segundo a vontade do Senhor. Vocês estão entendendo como é grande a nossa responsabilidade? Vocês estão entendendo? Elias havia dito, se o Senhor é Deus, adorem-o. Mas se Baal é Deus, adorem a Baal. Elias então procura levar o povo a enxergar o verdadeiro Deus. E eu penso que quando Elias colocou o povo em torno do altar, ali estavam algumas famílias que haviam sacrificado os seus filhos a Baal. E passaram a entender e enxergar que Baal não era nada, Baal não era ninguém, Baal não era o Deus verdadeiro. Mas agora, o que podiam fazer? Nada mais, nada mais. O filho ali não estava. Mas eu penso que algumas famílias que pensavam em sacrificar os seus filhos a Baal, ali estavam. E quando entenderam a verdade de que Jeová era o único Deus que deviam adorar, eles então devem ter abraçado estes filhos e lhes dito, que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui. Agora, queridos, Elias então se dirige a Deus com uma oração. E essa oração ela é significativa. No versículo 36 e 37, lemos: Ó Senhor Deus, Abraão de Isaque e de Jacó, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova que és o Deus de Israel e que sou teu servo e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responda-me, ó Senhor, és Deus e estás trazendo este povo de volta para ti. Duas coisas me chamam a atenção nesta oração. Elias diz assim, eu sou teu servo. Pelo que ele havia feito e fazia, diante de todo Israel, que o conheciam muito bem, ele falou assim, eu sou teu servo. E ninguém levantou para contestar tais palavras. Eu fico pensando nesse testemunho poderoso, né? Vamos parar para pensar. Com a vida que temos levado e apresentado, temos condições de nos levantarmos diante de pessoas, diante da nossa família, e falarmos com a mesma autoridade, sou servo do Senhor. Temos condições. Vejam a segunda parte desta oração. Elias assim falou,
fiz tudo de acordo com a tua vontade. Numa outra tradução diz assim, fiz tudo de acordo com a tua ordem. Paz. Nós temos feito tudo de acordo com a vontade de Deus, com o plano de Deus, com a palavra de Deus. Temos feito tudo. O que os nossos filhos estão vendo em casa, ao contemplarem o nosso dia a dia? O que eles estão observando? Ou no andar, no proceder, pelas ruas, no trabalho? O que as pessoas estão enxergando? Podemos testificar e falar com autoridade de que somos servos de Deus e temos feito tudo segundo a vontade do Senhor. Temos que parar para pensar, queridos. Temos que parar para pensar. Vejam agora o desfecho de toda essa história. Quando Elias assim orou e ele terminou de orar, a Bíblia nos diz que fogo caiu do céu. Fogo lambeu o altar. O sacrifício, as pedras, a água que ali estava. Vejam o que acontece, algo extraordinário. Quando nós entendermos a importância de nos voltarmos verdadeiramente, totalmente para Deus, nós também seremos batizados com fogo. Receberemos fogo do alto. O poder do alto também estará à nossa disposição. Mas a pergunta que temos que fazer é quando a igreja ou as famílias da igreja receberão esse poder? Quando? Quando nós, pais, nos aproximarmos e nos consagrarmos ao Senhor. Quando nossas famílias se aproximarem de Deus. Quando em nosso lar erguemos um altar ao Senhor. Quando em nossa casa destruirmos os baalins existentes que nos distanciam da verdade e nos distanciam do Deus Todo-Poderoso. Quando indivíduos de uma família se voltarem totalmente para Deus, então estes indivíduos serão batizados com o poder do alto. Fogo cairá. E essa é uma promessa de Joel capítulo 2, versículo 28. Pois a palavra de Deus nos diz: depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão, os moços terão visões. E esse será o sinal da aprovação divina, o batismo com fogo, que nós precisamos para esses últimos dias. Querido, quem é esse terceiro Elias? É você, querido. Sou eu. Somos nós. E nós precisamos levantar para levar a nossa família a uma reforma. Restauração nos relacionamentos entre pais e filhos e pais. Mas para que isso aconteça, eu preciso estar bem com Deus. Você está entendendo isso, querido? Se não houver uma restauração do relacionamento com o Todo-Poderoso, restauração no relacionamento espiritual, nós não teremos forças para unirmos a nossa família e levá-la aos pés do Senhor. Nós não teremos forças. Quando nós olhamos para o Monte Carmelo, observamos que o fogo caiu sobre o altar. Mas pergunto-lhes, sobre quem deveria cair o fogo? O que vocês acham? Sobre quem deveria cair o fogo? Hein? Alguém tem uma ideia? Sobre o povo rebelde, pastor. Sobre o povo rebelde. Mas Deus envia a sua ira, vamos assim dizer. O juízo de Deus cai sobre o altar e consome o cordeiro que ali está. E aquele cordeiro apontava para o cordeiro Cristo Jesus, que viria e daria a sua vida pelo povo de Israel, mas também por mim e por você. Viria para pagar por nossos pecados. Morreria para que eu e você obtivéssemos a salvação. Ele assumiria a nossa dívida. Que maravilhoso, né? Que bom. Nisso enxergamos a misericórdia do Senhor. Nós não merecemos, mas Deus é infinitamente misericordioso para comigo e para contigo.
E aí hoje, ainda hoje, Ele nos dá essa oportunidade de pararmos, repensarmos, analisarmos a nossa vida e fazermos um concerto com Ele de todo o coração, para então termos forças e levarmos a nossa família aos pés do Senhor. Deus deseja restaurar relacionamentos familiares. Mas para termos forças, precisamos nos aproximar mais e mais de Deus. A rainha Vitória ouviu um sermão poderosíssimo de Jean Ferrat. E ela ficou tão tocada com esse sermão que falava do breve retorno de Cristo, que ela então disse a Jean Ferrat: olha, eu gostaria tanto de estar viva quando Cristo voltar. E ele se aproximou e perguntou: me permita, por favor, rainha, por que você está falando isso? E ela respondeu: é que eu gostaria de depor a minha coroa aos pés de Cristo. Queridos, Jesus está para voltar. E Ele está nos dando tempo para que uma reforma aconteça em nossa vida, em nosso lar e com a nossa família. Porque o Senhor não vem buscar apenas indivíduos, mas Ele vem buscar famílias. Famílias. Vejam que Malaquias assim falou: antes que o Senhor venha, antes que eu fira a terra, deve haver uma conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Restauração. Deus está esperando que isso ocorra em minha casa, porque naquele dia, quando o Senhor voltar, eu e você precisamos, pela graça do Senhor, assim dizer: eis-me aqui com os filhos que tu me deste. Mas se não houver essa reforma, nós não poderemos desfrutar desta bênção. Deus lhe convida para você se levantar como o terceiro Elias. Deus lhe convida para que você venha a ser um propagador desta verdade, começando em sua casa. Deus lhe convida para que você venha a ser esse instrumento vivo nas mãos do Todo-Poderoso. Muito em breve Ele virá. E Ele virá para nos salvar. E queira Deus que quando Cristo aqui chegar, eu e você, nós e a nossa casa, a nossa família, possamos dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Que Deus nos abençoe para tanto, que Deus nos capacite nesses últimos dias e que Deus nos ajude a vivermos segundo o propósito divino. É a minha oração nesta manhã por todos nós. Amém. Amém. Hino 351. Jesus, muito obrigado. Vamos a colocarnos en pé. Cantar com o coração. Jesus, muito obrigado por ser o meu amigo. Jesus, muito obrigado por ter o seu cuidado. Jesus, muito obrigado por ser bem amado. Jesus, muito obrigado por dar
Vamos orar, queridos. Maravilhoso Deus, bendito e eterno Pai, muito obrigado, porque Tu és Deus, um Deus amoroso, misericordioso, um Deus presente, um Deus atento, um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus que não abandona os seus filhos, apesar das nossas rejeições, das decisões errôneas que tomamos. Um Deus que está sempre pronto a estender a sua mão a ajudar-nos e salvar-nos. Agradecemos-te, Senhor, porque em Tua palavra encontramos orientações claras, fortes, mas claras, que chamam a nossa atenção, advertindo-nos quanto à nossa vida espiritual, quanto ao nosso lar, e o preparo que devemos ter e o preparo de nossa família para encontrarmos-te nas nuvens dos céus. Amém. Queremos te pedir perdão pelas faltas, pelos erros cometidos até então. Mas queremos te pedir forças, Senhor, para sermos diferentes, para sermos homens e mulheres que se aproximem de Ti, que Te busquem de todo o coração. Que a nossa casa seja uma casa de oração, seja um lugar onde os anjos de Deus gostem de estar, sintam prazer, onde Teu Santo Espírito inunde, habite, ilumine, guie. Senhor, ajude-nos a nos prepararmos e prepararmos a nossa família. Muito em breve o Senhor voltará, e voltará com todo poder para buscar os seus eleitos, os seus escolhidos, os seus filhos fiéis. E oramos para que através da capacitação do Espírito Santo, do poder do alto, pela transformação de nossa vida, por termos vivido a Tua palavra, possamos estar entre esses que ouvirão o Teu chamado para a vida eterna. Amém. Abençoe esta igreja, derramando mais poder do Espírito sobre ela, sobre todos nós. Amém. E ajude-nos, Senhor, a vivermos segundo o Teu propósito. Que o restante deste sábado seja um restante de dia feliz e abençoado. Que vivamos para Te honrar. E que diante de uma nova semana, a vida continua, mas a fidelidade e lealdade a Ti permanecem inabaláveis, pois estamos fazendo um voto de a Ti pertencermos de todo o coração. Despeça-nos então com a Tua paz, levando-nos de volta para o nosso lar, dando-nos um sábado feliz com a Tua bênção e um preparo para a Tua salvação, rogamos-te em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém.